Olá, meu nome é Elton, sou advogado e o tema do vídeo de hoje é sobre o projeto de lei 8219 de 2014. Esse projeto de lei visa a criar a alteração dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais em específico ali no artigo 39, que trata do Instituto da Adoção. Vamos ao tema do vídeo de hoje. Para que as pessoas possam entender, né, como é que funciona a adoção, né, no nosso país. A adoção, ela é um instituto a ser usado de forma excepcional e de forma irrevogável. Então, vou explicar. Excepcional, ou seja, a criança ou adolescente, ela só vai ocorrer ali uma adoção se realmente for impossível a manutenção, ou seja, para que ela continue dentro daquele lar natural dela, que seria a família natural. Se não for mais possível manter a criança ou adolescente dentro da sua família natural, um dos institutos a serem movimentados, a serem usados para salvaguardar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente é a adoção. E ela é irrevogável. Ou seja, uma vez a criança ou adolescente que foi adotado, a família, né, a família natural, ela não consegue reaver a criança ou adolescente mais. Então, a adoção, como funciona dentro do nosso país. Eu não vou me ater aqui quem pode adotar, né? Ou seja, se os pais ali cometeram algum ato abusivo contra a criança ou adolescente, os avós dessas crianças ou desse adolescente pode adotar? Pode adotar, sim. Ou seja, que seria a linha ascendente, a linha descendente, a linha colateral, ou seja, podem. O vídeo não é para tratar, para saber com quem a criança pode ficar, ou seja, mas sim é nessa alteração que foi criada e que, se for mantida, de fato, realmente, pode sim colocar em risco a criança e o adolescente. E, como eu disse, esse projeto de lei foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara e agora, no dia 20 de abril de 2021, o presidente vetou todo o conteúdo que criaria alteração dentro do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que os legisladores incluíram? Eles incluíram uma expressão, abro aspas, que seria tentativas de reinserção familiar, fecho aspas. Então, imagine, como já tivemos alguns casos no escritório, uma criança que sofre abusos, uma criança que sofre violência de ordem psicológica, de ordem física, não importa. Ela deve sim ser retirada desse lar que não, ela não pode permanecer ali sob pena de colocar, inclusive, a própria integridade física dela ali como um todo. Não pode. Então, ela tem que ser retirada. E aí, quando os nossos legisladores fizeram constar essa expressão, tentativas de reinserção familiar, eles não colocaram. Então, imagine, uma criança sofre violência dentro do lar, você retira essa criança, né, em tempo hábil, para que ela não sofra mais, e aí ela é reinserida de novo no lar. Ou seja, corre-se o risco dela sofrer 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Dela ser vítima por diversas vezes. Isso é um risco muito grande da criança e do adolescente. Por isso que o presidente, de forma muito prudente, vetou todo esse trecho. Porque não houve uma quantidade. Vamos reinserir uma, vamos reinserir duas? Né? Não. E como eu disse, adoção é um tema muito complexo e ele deve ser analisado dentro do todo, dentro das suas peculiaridades. Então você não pode reinserir uma criança que foi violentada ou um adolescente. Corre-se o risco dele ser violentado novamente dentro daquele seio familiar. Por isso que o presidente vetou isso aí, de forma muito prudente, de forma muito responsável, né? Para que não ocorra uma violência maior ali, né? Com
com a perda da própria vida, da criança ou do adolescente. Né? E com além dessa expressão, também, né, criar uma dificuldade para adoção. Então imagina, a criança ela foi retirada e está num lar provisório, né, aguardando ali dentro daquele processo de adoção, que é um processo complexo dentro da nossa legislação brasileira. Então ela está aguardando a criança ou adolescente. E aí quando você reinsere ela de volta para o lar do qual ela já houve o abuso de ordem física ou psicológica, ela sai da fila, né, da adoção e uma potencial família ali, que estava ali passando pelo todo o trâmite processual para adoção, não vai mais conseguir essa criança, vai adotar uma outra criança. Então acontece uma nova violência naquele lar, ela é retirada de novo e vai para o lar adotivo de novo. Ela volta para a fila da adoção. Isso dificulta, inclusive, a própria adoção, o laço, né? Ou seja, os laços familiar que ela possa ter com aquela família adotante. Então, perceba o quanto pode ser ruim, né, se manter dessa forma. Além de dificultar muito. O que as pessoas têm que entender é que a criança pode sofrer violência de novo e pode não ser adotada. Porque ela já foi retirada uma vez e você vai voltar ela de volta para o lar para ela ser violentada de novo, a criança ou adolescente? É muito perigoso. Por isso, como eu disse, reitero novamente, de forma muito prudente, o presidente vetou. Né? E com esse veto, voltou agora para a Câmara dos Deputados, que vão analisar o veto presidencial, depois vai para o Senado também, né? O Congresso como um todo vai analisar, que pode manter o veto do presidente da República, né? E aí, de fato, realmente sancionar a lei, né? Ou pode derrubar o veto e manter a expressão, que é justamente essa expressão, tentativas de reinserção familiar. E se manter dessa forma é muito perigoso. Porque, como eu disse, num cenário prático, a criança que sofreu violência, ou adolescente que sofreu violência uma vez, corre-se o risco de voltar novamente para o lar e sofrer de novo o mesmo abuso. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então, eu espero, né, que os nossos legisladores, de forma responsável também, mantenham o veto presidencial, né, e que essa lei possa, sim, ser promulgada, mas derrubando essa expressão, porque só essa expressão é cometer um crime duas vezes contra a criança e contra o adolescente, e isso é inadmissível, né, contra a criança e o adolescente. A gente não pode aceitar isso, né? Então, nós vamos acompanhar, né, o desenrolar, tanto na Câmara quanto no Congresso, e assim que tivermos ali um resultado, né, seja ali para manter o veto ou derrubar o veto do presidente da República, vamos aqui trazer aqui como que ficou a alteração no que se tange ali o Instituto da Adoção. Tá legal? Então, se você gostou do tema, né, do vídeo de hoje, compartilha esse vídeo, tá bom? Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa aí o sininho aí para ficar recebendo aí os temas aí dos próximos vídeos, tá legal? Deus abençoe a nossa nação.